Fala pessoal, vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, day trader, opero mini índice através da análise gráfica e price action. E tenho compartilhado aí um fechamento de mercado com as melhores operações do dia dentro do meu operacional e, e, e acompanhado também a operação que eu tenho feito no dia, compartilhado, né? A operação que eu faço no dia, a operação real, tanto no stop quanto no gain, porque não é só do gain que a gente vai extrair conhecimento, principalmente das perdas, que a gente vai conseguir ter uma maior evolução para saber exatamente o que não se deve fazer. E eu não vou deixar de compartilhar a perda, justamente por isso, porque eu acredito que na perda a gente evolui mais, porque traz uma melhor memória daquele gráfico e uma experiência mais traumática, né? Porque fica com aquela sensação da perda e tu acaba gravando melhor aquela movimentação gráfica e é isso que vai te trazer evolução no mercado. Tempo de tela e uma memória afetiva em relação ao gráfico e padrões e para estar evoluindo e a hora que tiver um padrão tu está conseguindo extrair dinheiro do mercado. Mas bora para a leitura. Hoje realizei uma compra, uma ancoragem aqui na média de 200, logo na abertura. Deixa eu voltar aqui para o contexto do dia anterior, que foi muito importante para a tomada de decisão. Para o gráfico diário aqui, ó. Desde o gráfico diário é bom a gente dar uma olhada. Ó, o gráfico diário fez uma boa ancoragem aqui nas médias, rejeitando aqui em média de 50. O mercado aqui numa lateralidade, ele está com dificuldade de reverter o movimento para queda. E aqui ontem ele rompeu esse canal expandido. Deixa eu botar aqui no 60. Ó, ele quebrou essa estrutura, essa LTB, com um rompimento bem forte, armando aqui um fundo duplo. Baixo e uma lateralidade macro. Topo da lateralidade, mínimo, parte inferior. Então foi um padrão extremamente forte e com rompimento forte. Aqui trabalhando acima da 200. Deixa eu olhar pelos 5 minutos. Teve uma tendência extremamente forte. Ó, eu aproveitei esse fundo duplo para deixar traçado aí. Aqui está o fundo duplo, ó, mínimo. Aqui um fundo mais alto. E eu trabalhei com as projeções de Fibonacci. Primeiro alvo. E alvo de 100%. Que ele não tinha tocado no dia anterior. Ele ficou próximo. Ele ficou próximo do alvo de 100%, mas encerrou o dia aqui e com uma tendência muito forte. Ele rompeu, né? E deixando gaps, ó. Rompeu, deixando um gap aqui de pressão compradora, mostrando urgência na compra. E aqui um padrão de fundo duplo. Raramente ele vai deixar de buscar um alvo de 100% num contexto desse, tanto no intraday quanto no gráfico aí diário ou 60 minutos. E aqui eu deixei traçado o alvo de 100% e logo na abertura, ó, tanto pelo 5, ó, ele falhou aqui também a média de 50, que estava com uma boa inclinação na compra, ó, médias curtas por cima, e ele veio fechar o gap e deu uma forte continuidade aí. Foi uma operação aí de, não vi quantos minutos deu certinho, mas em torno de 4, 5 minutos a operação de 500 pontos. Ó, aqui foi a entrada, 141.000, 141.500 certinho. Uma operação de 500 pontos com um stop de 250 eu tinha utilizado aqui. Logo que ele subiu, deu uma protegida aqui, reduziu um pouco. Poderia botar no 0 a 0 ou até abaixo dessa barra. Mas eu preferi deixar ele tocar para evitar dele fazer uma correção
e buscar o topo novamente, né? Porque aqui uma coragem na 200 dificilmente, quando ele vem com um rompimento forte, ele vai renovar o fundo. Então a probabilidade maior era de que ele buscasse o topo, né? E foi buscar aqui alvo de 100%. A probabilidade dele buscar o alvo de 100% aqui era grande, até trabalhar com a projeção desse espelhamento aqui, ó, desse topo com esse fundo. Foi buscar só no final do dia lá. Não chegou a tocar no final do dia. Mas ele buscou aqui o primeiro alvo, né, de espelhamento, juntamente com o alvo de 100% macro daquele fundo duplo. Poderia carregar até essa máxima? Poderia, mas eu estou controlando a ganância e eu vou trabalhar com flexibilizando aí meu operacional, buscando 2 para 1 aos poucos e assim trabalhando aí o controle da minha ganância. E se a gente não consegue controlar os ganhos, na hora da perda tu vai descontrolar também. E aqui foi a rejeição da 200, tendência primária de alta, basicamente isso. Ó, 200 bem inclinada na compra. Poderia entrar acima dessa barra também, ó, 340 pontos. Vou buscar 700 pontos aí. 2 para 1 e também no risco se tivesse entrado na barra, né? Aqui deu uma venda. Agora vamos para as operações do dia. Ó, um contexto de cunha de alta. Bem esticado, né? Mas ainda assim uma cunha de alta. Mercado bem esticado. Aqui a gente tinha ele saiu de uma lateralidade, né? Foi uma acumulação. Rompeu na tendência, mas aqui ele já estava em alvo de 100%. Projeção aqui de FIBO também. E aqui uma terceira puxada, né? A gente contaria aqui primeiro topo, segundo, terceiro, ou aqui primeiro, segundo e terceiro. E entraria abaixo dessa mínima aqui. Seria aqui, né, a barra, né? Seria nessa barra. Estaria no rompimento. Stop de 240 pontos. Veio buscar o ajuste em 400 pontos. Poderia trabalhar com a retração. Ah, vai bugar o Profit de novo. Aí sim. Ah, vou ter que voltar a atualização do Profit, hein? Bom, a entrada aqui sairia no ajuste aqui praticamente no 1100. Corrigiu quanto aqui? Foi buscar, deve ter buscado 61.8 aqui do movimento dessa pernada de alta, a retração dessa pernada de alta, né? Aqui novamente ele foi fazendo uma cunha. A ferramenta bugou agora. Só voltando o Profit. Aqui fez uma cunha de baixo. Ó, aqui deu um micro fundo duplo, né? Ó, a primeira puxada, segundo fundo e aqui uma entradinha acima dela. Veio buscar novamente ali o alvo de 100% e ele veio testar aqui e não levou esse alvo. É um alvo forte, alvo de 100% macro. E ele teve dificuldade, mas também o vendedor não conseguiu nem passar da 200 do 2 minutos. Deu aqui mais uma oportunidade na venda, mas contra as médias, né, que já mais arriscado, mas ainda assim rejeitando aqui o alvo de 100%. Ó, aqui mais uma cunha, ó. Uma, duas, três puxadas, um to-buy reverse, uma entrada aí para pegar um scalp aí, 250 pontos, 240. Ele não chegou a renovar topo, né? Ficaria um stop de 250 para pegar aí. Foi até o ajuste 400. Aqui mais uma entrada. Aqui ele já fez
um topo duplo, né? Ele rompeu a cunha, voltou para testar e aí armou um topo duplo, né? Uma entradinha abaixo desse T-bar reverso com o topo duplo, rejeitando aqui o alvo de 100% pela 1, 2, 3, 4, quinta vez. Então uma boa barra de gatilho para operar a favor dessa venda, né? Porque aqui ele estava com dificuldade de renovar topo, estava rejeitando certinho aqui um alvo de 100% macro. E aí ele veio buscar a média de 200. Aqui poderia ter feito uma entrada, mas não alongaria muito mais do que a mínima desse movimento por causa da 200. Então ele falhando a 200 já protegeria, né? Ó, stopinho acima aqui pelo menos 180 pontos. Pegou aqui 200 ou 300 pontos, saindo na ponta aqui na 200 exponencial. Aqui ele já ficou lateral, mas a gente pode observar que ele não conseguiu levar a 200. Ele estava mantendo a tendência de alta. Quando ele tem essa dificuldade aqui de levar a 200, a gente tem que aguardar ele romper a 200 com as médias. Média curta tem que passar para baixo da 200 para a gente estar procurando vendas, porque o risco dele voltar a trabalhar por cima das médias é grande e é melhor estar operando a favor da 200 do 2 minutos, que nada mais é do que uma média 9 dos 60 minutos. Então no macro ele está numa tendência forte, porque ele não consegue nem romper a média 9 dos 60. E aqui ele não deu muitas entradas aqui pelo 2. Poderia fazer uma entrada aqui, mas eu já ficaria de fora, porque o contexto que está ruim. As médias, ó, já querendo passar por baixo da 200 aritmética. Tínhamos a VWAP por cima, já mais arriscado. E aqui ele veio, trabalhou por cima da VWAP. E pelos 5 minutos deu uma boa barra aqui, um bom T-bar reverso. Fazendo aqui falhando novamente a tentativa de renovar o fundo. E foi uma boa barra de gatilho. Mas o contexto aqui, ó, aqui a gente teve também um T-bar reverso, tá? Teve também um T-bar reverso, mas ó, média 9 ainda por baixo, ó. Média 9 por baixo, VWAP por cima. Aqui ele já trabalhou por cima da VWAP. Ó, a média 9 já passou para cima das médias mais longas. 20 já alinhou acima das 50 e aqui o contexto das médias já ficou melhor. E é um T-bar reversal saindo da 200 do 2, né? Ó, se a gente olhar aqui, é uma espécie de volta em V, né? Mas pelo 5 seria um gatilho no T-bar reverso. Mas é a mesma coisa que uma volta em V ancorado aqui na 200 do 2. Mas o gatilho poderia adiantar pelos 5 minutos. E ele foi buscar novamente lá o alvo de 100% macro do fundo duplo e não conseguiu levar. Ó. Teve dificuldade, chegou fraco ali. Chegou e ficou fraco. Aqui já ficou difícil de procurar a venda, né? Porque ele estava numa tendência forte macro. Ó, pelo 5 já ficou melhor. Já um fundo duplo, né? Ó, primeiro fundo. Tentou renovar topo. Segundo fundo. E aqui um T-bar reverso ancorado na 20. Aqui teve uma primeira entrada, mas ó, pavio rejeitando. Pavio acima. Demorou um pouco para renovar. E aqui já uma segunda entrada mais cara do que a anterior. E foi renovar topo. Mas não deu continuidade. O mercado acumulando, mas fazendo uma acumulação um pouco estreita, se for olhar o lado macro, né? Ó, ficou num range de 700 pontos. E aqui acumulou mais acima, sinalizando aí uma continuidade do movimento. Bom, essa aí foi a minha leitura de hoje. Eu queria comentar também a respeito dos contratos, microcontratos de mini índice. Para quem não está sabendo, a B3 lançou dia 30, né, do 6, um microcontrato. Esse que opera é o mini, né? É o mini índice.
e agora eles vão lançar o micro. A diferença é que o mini ele é um pouco mais caro, ele é 0,20 centavos, né, por ponto de índice, né. Ó, aqui a gente tem, ó, 0,25, então a cada 5 pontos, R$1. A diferença do micro é que a cada ponto vai ser R$10, mas a variação dele é diferente. Aqui a gente varia, ó, de 5 em 5, ó, 985, 90, 141 mil. No micro ele vai variar de 0,05, então fica 50 centavos aí a variação. Ele tem uma variação maior, então fica mais barato para tá operando. E muda alguma coisa em relação a vencimentos também. Mas eu acredito que a adaptação vai demorar um pouco até todo mundo querer migrar para esse tipo de contrato, e não é tão rápido assim. Eu vou manter operando nele, né, no mini índice, não pretendo mudar. E muda alguma coisa em relação aos vencimentos também, né? Ele vence na terceira sexta-feira dos meses pares, e o índice é nas quartas-feiras, próxima do dia 15 dos meses pares. Muda um pouco aí. O código do mini índice é esse aqui, o WIN, e do micro é o MBR. Esse aqui, ó, o contrato atual, micro, MBR Q25. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like e se inscreva para estar acompanhando aí mais operações e estar evoluindo junto comigo aí na análise gráfica e no price action, operando day trade ou swing trade, que a análise gráfica a gente pode estar utilizando aí também para operações de longo prazo, para ações ou qualquer outro ativo, né, que tu consiga operar através da análise gráfica. Tamo junto e amanhã tem mais mercado.